40 anos de evangelização, muita luz e ação. Eu me chamo Kátia e fiz parte dessa história, como também nossa querida Versícula. Eu também participei durante muito tempo da evangelização e para mim é uma alegria imensa estar aqui com Nalvinha, minha companheira de evangelização de tantos anos, e Kátia, que para nós é um modelo de evangelizadora, comemorando 40 anos da campanha da evangelização espírita no nosso país. A evangelização foi a minha primeira tarefa na Casa Espírita. Foi a tarefa mais prazerosa, foi a tarefa onde, além de levar a educação às crianças, eu também me eduquei, porque estudando para as aulas de evangelização é que eu fui aprendendo o Espiritismo. E nesse caminho, vamos começar pelo início. Final dos anos 70, início dos anos 80, nós não tínhamos essa sistematização que nós temos hoje, esses cursos, eram tudo muito simples. Eu, que comecei na base da evangelização, eu trabalhava em 3 centros espíritas. Trabalhava na Federação Espírita Paraibana, evangelizando crianças, no Lar da Criança, que é aqui onde atualmente temos a Federação Espírita Paraibana, e no Leopoldo Cirne, um centro que fica no 13 de maio. E a tarefa de evangelização, ela começou muito espontânea. Ela vinha do amor, da vontade de você construir alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, eu aprendi na prática. Um dia eu estava na casa de seu Laurindo Cavalcante, que era presidente da Federação Espírita Paraibana, ele era meu vizinho, nós morávamos em Cruz das Armas, na Rua Lima Filho, e eu estava com um livro cheio de gravuras, onde eu estava estudando a história que eu ia dar para as crianças. E Carmen, que era sua nora, chegou para mim e perguntou: Kátia, como é que você vai dar essa aula de evangelização? Como é que vai ser? Aí eu disse: olha, eu vou fazer assim. Eu leio uma página e mostro a gravura para a criança. Leio a página e mostro a gravura para a criança. Ela disse: não, Kátia, não faça assim. Você lê a história toda em casa, aprende, tira algumas palavras que possam não fazer bem assim para o contexto da história, e quando chegar lá você conta para as crianças. Veja como era. Outra experiência foi no Leopoldo Cirne, onde eu trabalhava com Giza e Jussara. E Giza chegou para mim e disse assim: Kátia, você hoje vai mais cedo para o trabalho de evangelização, e quando chegar lá você vai dar a aula. Eu vou chegar mais tarde. Eu digo: tá certo. Aí preparei com todo amor. Era uma pescaria. Saí de Cruz das Armas, onde eu morava, para o 13 de maio de ônibus, levando uma caixinha cheia de areia e os peixinhos, e cheguei lá toda feliz. Comecei a dar aula. E, de repente, no trabalho da aula, que eu comecei a contar sobre a história, né? As crianças, umas saíram, outras ficaram assistindo. E quando eu vi, Giza chegou. Disse: Kátia, o que é que está acontecendo? Eu estou vendo criança em todo canto. Estou vendo criança no jardim, em cima do muro, na rua. E aí, foi minha segunda lição. A segunda lição foi o seguinte: que você tem que ter muito amor, mas você também tem que ter manejo de classe. Você tem que saber como trabalhar com as crianças. Mas mesmo assim, eu não desisti, porque nós não podemos desistir do amor. Nós não podemos desistir da tarefa de evangelização. E continuei nesse trabalho, e com o tempo nós fomos crescendo. Veio Cecília Rocha, com seus cursos maravilhosos, Ruth Silva, Sandra Borba, que trio maravilhoso, como nos ajudou no trabalho de crescimento. E assim nós vamos fazendo isso. Mas eu queria deixar para vocês uma música, pode ser? Mas vocês vão cantar comigo. É uma musicazinha pequena, simples, mas que nós vamos fazer todo mundo junto aqui, tá? Não sou muito afinada, mas dá pra gente fazer. E vai
Se és feliz, quero ouvir bater as mãos. Se és feliz, quero ouvir bater as mãos. Se és feliz, pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero ouvir bater as mãos. Se és feliz, quero ouvir bater os pés. Se és feliz, quero ouvir bater os pés. Se és feliz, pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero ouvir bater os pés. Se és feliz, quero ouvir dar beijinhos. Se és feliz, quero ouvir dar beijinhos. Se és feliz, pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero ouvir dar beijinhos. Se és feliz, quero ouvir assoviar. Tá difícil. Não sei. Se és feliz, quero ouvir assoviar. Se és feliz, pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero ouvir assoviar. Mas existem 3 palavrinhas que nós nunca podemos esquecer: amor, Jesus e Deus. Vamos lá? Bem bonito? Se és feliz, quero ouvir dizer amor, amor. Se és feliz, quero ouvir dizer amor, amor. Se és feliz, pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero ouvir dizer amor, amor. Se és feliz, quero ouvir dizer Jesus. Jesus. Se és feliz, quero ouvir dizer Jesus, Jesus. Se és feliz, pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero ouvir dizer Jesus, Jesus. E a última palavrinha qual é? Deus. Muito bem. Se és feliz, quero ouvir dizer Deus, Deus. Se és feliz, quero ouvir dizer Deus, Deus. Se és feliz, pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero ouvir dizer Deus, Deus. Deus. Que Deus nos abençoe. Pecinho lá, por favor. A minha experiência na evangelização, na verdade, começou em 1993, com um curso que nós viemos fazer aqui na Federação, com a Ruth Silva, com a Cecília Rocha e com a Sandra Borba. Mas toda a minha experiência de evangelização aconteceu no Alto Sertão da Paraíba, mais precisamente em Cajazeiras, não é? Nós fazíamos parte da coordenadoria do Alto Sertão, inclusive estávamos lá desde a implantação. E aí na Alvinha, né, no início, eu falei na Alvinha, minha companheira de jornada, de trabalho, porque desde o início dessa experiência que nós estávamos juntas. Então nós começamos o trabalho da evangelização lá naquelas terras e nós podemos dizer que fomos pioneiras, né, na Alvinha? Sim. Nós podemos dizer que nós fomos pioneiras lá. E obviamente, Kátia, nós aprendemos muito com você, porque eu não sei se você lembra, mas no final dos anos 1980, que quando estava acontecendo a expansão do movimento espírita no interior, né, na gestão do Dr. José Raimundo, ele que é responsável por essa interiorização do movimento espírita no estado da Paraíba. Então nós começamos, você ia, né, representando o grupo de teatro, a música, o trabalho da evangelização, e eu particularmente achava tão bonito, eu achava lindo, não é? Como é que podia ter um trabalho tão interessante, não é, para crianças e para jovens? E foi assim que nós começamos. Nem preciso falar dos recursos, não é? Como você já falou, eram outros tempos, não é? Mas a gente aprendia exatamente em meio a todas aquelas dificuldades. E eu me lembro muito bem que no início de 1992, por aí, foi 92, por conta do trabalho da evangelização, nós conseguimos fazer nosso primeiro encontro de juventude. Encontro de Juventudes Espíritas do Alto Sertão. Esse é um dos eventos da evangelização que me marcou muito, porque foi a partir da escola de evangelização espírita que nós conseguimos reunir toda aquela juventude, não é, para viver aquele período do encontro fraternalmente com as crianças, os jovens e os adultos. Que lindo, né? E o evento acontece até hoje, não é? O Encontro de Juventudes Espíritas do Alto Sertão, que cresceu muito. Hoje eu e na Alvinha não estamos mais lá, né? Mas o trabalho continua. E a minha experiência ainda foi anterior.
nos moldes da Dicate, né? Lendo historinhas, lá nos Sirineus do Caminho, que foi a minha primeira casa. E a gente trabalhava com a maior dificuldade, de recursos principalmente. Mas o trabalho nunca desanimou, sempre evoluindo. Foi aí essa experiência que Persíncula já falou, né? Desse apoio que a gente teve aqui da federação, os cursos e o interesse em adquirir naquela época as apostilhas que a Federação Espírita Brasileira nos fornecia, que isso era uma ajuda muito grande para quem não tinha ideia de manejo de classe, como a Kátia fala, mas a apostilha nos dava assim, um embasamento muito bom para que a aula fosse bem proveitosa. E eu me lembro uma coisa que me marcou muito também, porque eu acompanhei, comecei a acompanhar o trabalho da federação, né, as campanhas. E me interessei muito por uma entrevista do espírito Dr. Bezerra de Menezes, do espírito Joana de Ângeles, falando sobre a importância da evangelização. Então, sempre que eu lia aquelas entrevistas, eu me emocionava bastante pela oportunidade que nós evangelizadores temos, não é, de divulgar e de implantar o Evangelho do Cristo nos corações dos pequeninos. Isso sempre me fortaleceu muito no trabalho. E é interessante, nós começamos lá na década de 80, depois no Allan Kardec, eu também evangelizando, depois quando vim para a Federação Espírita Brasileira Paraibana, também fui coordenadora, fui diretora do DIGE, e sempre também nas salas de evangelização. Foi um trabalho assim que marcou muito a minha vida. Que maravilha, né? Fazemos parte dessa história. Somos felizes, né, por isso. Somos felizes por isso. Nós estamos aqui, né, nessa conversa tão agradável, nessa tarde feliz, revivendo as nossas experiências, as nossas histórias da evangelização no nosso estado, né? Cada uma tem o seu local de atuação. E aí, Kátia, Nalvinha, não tem como a gente não lembrar, né, das nossas experiências. Eu, particularmente, lembro muito bem de um trabalho de evangelização que nós fizemos num sítio, porque a nossa casa espírita de atuação foi o Núcleo Espírita Allan Kardec, que fica na cidade de Cajazeiras, uma instituição que este ano completou 25 anos. Então, além do trabalho da evangelização que nós realizávamos lá, a gente também realizava um trabalho de evangelização num sítio, debaixo de uma árvore, aos sábados à noite. Então, a gente ia para lá, eu ia com o meu marido, os meus filhos, que naquela época eram adolescentes, e a gente fazia todo aquele trabalho. O projeto inicial era trabalhar com as crianças maiores e os adolescentes. Mas as pessoas foram chegando, e nós tínhamos crianças de 6, 7 anos, até um senhor que participava com a gente, que na época tinha 84 anos, e ele era surdo. Mas mesmo assim ele participava dos encontros da evangelização. E um dia eu fui conversar com ele, e ele disse assim: eu não escuto uma palavra do que você diz, mas eu sei que tudo que você diz é bom. E eu saio daqui muito bem. E aí, ao final de um ano, nós tínhamos um grupo, né, de mais de 40 pessoas, onde 30 deles ou mais eram adolescentes. E adolescentes entrando na fase da juventude. Esse trabalho durou mais ou menos uns 2 anos, depois, por motivos pessoais, nós não conseguimos levar o trabalho adiante. Mas é tão gratificante porque as pessoas do sítio que participaram desse trabalho, a maioria delas se encaminharam pela doutrina espírita, né? Pelo trabalho espírita. Então, mesmo as pessoas que continuam morando no sítio até hoje, mas elas frequentam a instituição na cidade, levam os filhos, né, para a evangelização. Tem pessoas que já levam os netos para a evangelização, para os eventos de juventude. E das pessoas que eu tive a oportunidade de acompanhar, um desses jovens, hoje ele é presidente de uma instituição espírita na cidade de Fortaleza. E os outros, a maioria dos outros, os que eu tenho contato, eles todos se encaminharam pela doutrina espírita, não é? Resolveram, se encaminharam bem na vida.
E no trabalho que a gente fez na cidade também, nós temos muitas pessoas hoje, até atuando aqui mesmo na Federação Espírita Paraibana e em outras localidades, né, na Alvinhas, mas sempre assim, levando adiante o estudo e a divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Numa prova inconteste, não é, de que quando a gente oferece, quando a gente dispõe os recursos para os pequeninos, não é, eles aninham no coração a mensagem do Cristo e levam essa mensagem para as suas vidas. Tem muita história na evangelização, mas eu lembro de uma, Cristina Dantas, foi minha evangelizanda ainda nos Sirineus, ela ainda pequena, e um dos atrativos que eu tinha era levar bombons para as crianças, pirulito, bombons. Então ela disse-me ela depois que ia por causa dos bombons. Mas o resultado é que Cristina se tornou uma evangelizadora. Foi trabalhadora dessa casa aqui, a Federação Espírita, muito tempo como evangelizadora. Hoje ainda é espírita. Não participa conosco, mas porque o que a gente aprende com a doutrina espírita nunca mais sai da nossa consciência, né, do nosso pensamento. E ela, brincando, dizia que só tinha ido para a evangelização por causa dos bombons e dos pirulitos. Mas para você ver como um recurso desse consegue atrair uma criança que depois é fisgada pela mensagem. E lembrando, né, em termos de evangelização que marcou muito, um dos fatos foi o filho do nosso querido Arnóbio Moreira, né? Evangelizador, uma pessoa muito especial nessa caminhada. E o filho dele participou um dia de aula de evangelização e falou sobre os idosos. A importância da gente cuidar bem dos idosos, dos nossos pais, quando chegarem a essa idade. E essa aula marcou tanto o filho de Arnóbio, Giordano Bruno, né, o nome dele, que ele chegou para o pai, deu um abraço bem grande e disse: pai, eu nunca vou deixar você ir para um asilo. Até o final da sua vida aqui na terra, você tem um filho que vai cuidar de você. E até hoje, ele cuida do pai. Ele visita, todo dia ele passa na casa para ver como é que o pai dele está. Apesar dele ter sua própria casa, ele sempre tem esse cuidado e esse amor pelo pai. Outra que marcou muito foi quando, num dia de evangelização, chega um pai aqui correndo: meu filho está aí, meu filho está aí. Aí, o que foi que aconteceu? Ele disse: é o seguinte, eu cheguei para o meu filho e disse a ele que não podia trazê-lo para a evangelização, porque eu tinha outra atividade, e quando chegou uma hora que eu fui olhar, eu não encontrei ele em casa. Procurei por todo canto, então eu vim ver se ele está aqui. Pois quando ele foi lá na sala de evangelização, o filho dele estava. E hoje ele é presidente de um centro espírita. Então isso mostra como o trabalho é importante. E dentro dessa evangelização da infância que nós vimos, que nós mostramos esses exemplos, tem também a evangelização de juventude. Né? Não podemos esquecer de um Marco Lima, de um Marcelo Firmino, de um Carlos Antunes, conhecido como Naco, de uma Itagiba, né? Aquela saltitante dos olhos azuis, e tantas outras criaturas. E quantas caravanas os jovens não fizeram para divulgar a doutrina. E era uma coisa assim linda, porque tudo que você faz com amor, tudo que você faz na infância, na juventude, marca. E quantas vezes a gente não ia, né, nessa busca de fazer o bem de todo jeito. E dava tudo certo. E quando nós fomos para uma caravana no interior da Paraíba, que a Kombi que a gente ia apertada, cheia de gente, a maior dificuldade, quando nós chegamos no o sinal que normalmente quando a gente para, da Polícia Rodoviária Federal, muito bem, chegamos na Polícia Rodoviária Federal, aí o senhor que estava lá coordenando os trabalhos parou a Kombi da gente.
combizinha velha, viu? Uma coisa séria. E um das lanternas não estavam acendendo, uma só. A outra estava acendendo, mas uma não estava. Aí ele chamou a atenção da gente, que não podia viajar desse jeito. Aí Itagiba olhou assim para ele, eu conheço ele. Aí disse assim, eita, o senhor é o pai de um amigo meu. O senhor mora lá no altiplano, não é? Aí ele olhou, Itagiba, tudo bem. Não é que a gente queria que o policial fizesse o que fosse errado, ao contrário. Ele estava super certo, tanto que nós, na outra viagem, nós consertamos a lanterna. Mas a gente queria que ele desse a chance da gente fazer aquele trabalho naquela noite. E aí ele disse assim, eu tenho um filho jovem. E eu sei como é importante esse trabalho que vocês estão fazendo agora, porque vocês estão fazendo uma coisa do bem. Quantos jovens não estão aí no vício, né? Mas vocês estão fazendo uma coisa do bem. Então, vão com Deus. E aí nós fomos à viagem, consertamos a lanterna e continuamos o trabalho até hoje. O trabalho da evangelização tem a função, sobretudo, de trazer para as crianças e o jovem o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Ensinando a eles, ou trabalhando com eles, trocando o conhecimento da vida, para que aprendam a viver, o conhecimento de Deus, da pluralidade dos mundos habitados, da reencarnação, da evolução. A criança, o jovem vai aprender a se comunicar com Deus, a orar. E por trás de tanta coisa, temos isso que podemos ver aqui nessa mensagem tão bela. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. O Livro dos Espíritos, questão 582. E aqui bota, levem seus filhos à evangelização espírita. Façam com que eles possam ter a oportunidade da maior vacina contra o mal, da maior oportunidade deles terem a felicidade. E a evangelização hoje é a família espírita. Não é apenas a evangelização isolada da criança, do jovem, mas é toda a família. É o pai, é a mãe, é o avô, é a tia, são as crianças, são os jovens, nessa campanha permanente. Porque a campanha da evangelização é permanente, é para a transformação da humanidade. Se você quer ver seu filho feliz no futuro, se você quer ver uma juventude brilhante, alegre, ensolarada, cheia de vida, comece. Não é nem pela infância, comece pela barriga. Quando temos os pais gestantes, já começamos aí o trabalho, porque o espírito que vai reencarnar, ele está ouvindo tudo o que você fala. Então, na barriga, ame seu filho, não aborte, porque a vida continua e ele voltará, cobrando de você o seu ato. Mas se você um dia também já abortou, fez alguma coisa nesse sentido, também pode conseguir se redimir diante de Deus. Adote uma criança. Mas também adotando a criança, traga para a evangelização. Então, tudo que você faça, siga esse caminho de luz e procure semear o bem, que com certeza colherá felicidade e paz. O trabalho da evangelização tem um significado muito profundo na minha vida. Primeiro porque quando eu comecei no trabalho da evangelização, meus filhos eram crianças ainda. E aí a gente teve a oportunidade de encaminhá-los, né, pelo trabalho da educação do ser. Então, quando a gente examina a doutrina espírita e nós nos apropriamos da ideia de Allan Kardec, ao oferecer a doutrina dos espíritos ao mundo como tendo como principal objetivo o combate do materialismo, né, das ideias materialistas e do egoísmo, e pelo conhecimento que a doutrina espírita nos dá de que somos espíritos imortais, filhos de Deus. Então, quando eu leio a questão 132 do Livro dos Espíritos, né, o objetivo principal da encarnação
é a perfeição, atingir a perfeição. E quando o Espírito Verdade nos mostra na questão 383 de que a necessidade de passar pelo estado de infância, é muito importante esse conhecimento para os evangelizadores e principalmente para os pais. Porque em sendo o Espírito, não é um ser imortal, Filho de Deus, para atingir a perfeição, então cada vez que esse Espírito retorna à Terra, numa nova oportunidade reencarnatória, ele recebe, não é, uma indumentária nova, não é, um cérebro novinho, um equipamento todo novinho para ele aprender tudo de novo, do começo. E olha a oportunidade, a questão 582 do Livro dos Espíritos, que Kátia acabou de falar, a importância dos pais de entender esse trabalho e das casas espíritas de se prepararem para oferecer recursos aos evangelizadores para que essa mensagem realmente seja trazida às crianças. Porque qual é a mensagem principal da evangelização? É que nós somos espíritos imortais. Que nós somos espíritos imortais. E se nós oferecermos os recursos que a doutrina espírita nos oferece e do Evangelho de Jesus, nós vamos estar preparando essas crianças para serem no futuro o homem de bem do Evangelho. Não é? Que Allan Kardec tão bem coloca no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando eu lembro que quando eu li aquela mensagem, a primeira vez eu disse, meu Deus, quando é que a gente vai conseguir ser esse homem e essa mulher de bem? Já para as crianças que têm a oportunidade de conviverem com a evangelização e na evangelização na casa espírita, tudo isso se torna mais fácil. Como os exemplos que nós colocamos aqui no bloco anterior, não é? As crianças vão aprendendo desde cedo o respeito, a fraternidade, o amor. E outra coisa que é muito importante, não só nos conteúdos que são trabalhados, porque a gente sabe que o conteúdo que é trabalhado na evangelização, ele precisa ser contextualizado com a vida da criança. Como o exemplo que Kátia falou, né, da criança, do seu pai, quando ela teve o contato com os idosos. Então, são muitas situações que a gente pode contextualizar na casa espírita, no trabalho da evangelização. E isso faz muita diferença e transforma a vida de muita criança e, consequentemente, também dos pais. Porque eu me lembro que na escola de pais, não é, lá do Núcleo Espírita Allan Kardec, nós tivemos muitos depoimentos, não é, de mães e pais que diziam assim, engraçado, eu fazia assim com o meu filho porque eu não sabia, mas agora eu sei. E a partir do momento que a pessoa sabe, ela muda, não é? Ela consegue ir mudando o seu interior. Os pais precisam estar conscientes da importância de trazer o filho para a evangelização. Às vezes eles não querem vir, mas eles não têm discernimento de saber o que é bom e o que não é para eles. Enquanto eles são pequenos, os pais são os responsáveis. Eu tive a experiência de trazer meus filhos, eles iam muitas vezes obrigados, mas eu trazia, de toda forma eu trazia. E a gente vê depois no futuro a diferença de uma criança que foi evangelizada na casa espírita, porque ela se torna um homem de bem. É mais fácil você educar uma criança do que um adulto já cheio de defeitos e de vícios. Então, quando nós trazemos nossa criança, aquilo vai ficando no inconsciente e automaticamente ela leva aquilo para a vida. Hoje vinham obrigados quando eram pequenos, alguns deles, mas hoje são pessoas de bem. E eu tenho convicção de que a educação é através da doutrina espírita que os fez homens de bem. Então, hoje eu tenho uma criança com 12 anos, que também vinha sem querer. Hoje já está vindo com mais boa vontade, né? Está gostando de vir. Mas se eu tivesse desistido de trazê-la, ela não viria hoje. E ela estaria perdendo essa oportunidade. Então, a perseverança, né? A esperança, a perseverança, não desistir nunca, porque a gente acredita no valor desse trabalho, né? Não tem nada mais importante para um espírito que está recomeçando a sua jornada evolutiva na Terra
do que tomar conhecimento, entrar em contato com esses conhecimentos, não é? A criança se vê como um cidadão do mundo crítico, né? Eu acho muito importante, considero muito importante os objetivos da evangelização. A integração do ser com ele mesmo, com o próximo e com Deus. Né? E não esquecendo que o Evangelho é sol nas almas, é luz no coração dos homens. Né? E vamos então fazer com que o nosso Brasil, o nosso mundo, que está tão cheio de problemas, possa educar esses cidadãos, educar essas crianças, esses jovens, para a construção de um mundo melhor. Um mundo onde o amor possa habitar os corações. Vamos trabalhar, vamos aumentar a luz. O mal ainda está tão forte no nosso mundo, porque falta que nós que acreditamos no bem, nos esforcemos mais para que ele se dilate de tal forma que possa habitar realmente o amor no coração dos homens. E que Deus, o nosso Pai, possa com tanta alegria e felicidade ver realmente a terra habitado por seres que aprenderam a respeitar suas leis de amor. As casas espíritas precisam ter a convicção da importância do trabalho da evangelização na formação dos futuros espíritas para dar continuidade ao trabalho nas casas.